Eu insisti aqui a pandemia inteira e não mudei minha ideia, acho que e não acho que esteja errado nesse caso, a gente pode errar tudo, mas a minha percepção é que dessa pandemia muito vai resultar para depois, com o tempo, a ciência apurar melhor muitas das dúvidas que temos hoje. Até lá, o que é importante, a meu ver, a observação médica é fundamental. Quando o médico fala sobre o que ele já aprendeu e percebeu, quando o médico dá a sua impressão sobre qualquer aspecto dessa pandemia, você tem que levar muito a sério. Por quê? Porque a observação médica, nesse momento, é tudo que nós temos de mais rápido na mão. E depois, claro, as teses vão ser longamente discutidas, mas no momento em que der tempo para isso, no momento tem que socorrer as vidas. E nessa hora, a observação médica é fundamental, então acredite sempre na percepção dos médicos, dos profissionais de saúde. Eu, pelo menos, tenho me deixado levar pela opinião deles, na certeza de que essa observação médica tem sido fundamental. E vários procedimentos que nós aprendemos e que nós tivemos aí vieram exatamente da observação médica. E agora, um momento diferenciado dessa pandemia, que é a queda das mortes por Covid, é perceptível. Por que razão? Eu posso arriscar um palpite, mas se o médico disser, olha, o que eu percebo é por tal razão, vai na onda dele, como se diz no popular, porque eles são o melhor termômetro da situação que nós temos de momento. E por isso nós trouxemos aqui o programa hoje, Dr. Flávio Arbex, pneumologista, para falar sobre qual é a sua impressão e razão, na sua opinião, das quedas de mortes, mas também para a gente discutir outra situação de momento muito preocupante, que é a variante Delta. Já temos dezenas de casos no Brasil. A Europa está muito preocupada com essa variante aqui, que seria muito mais cruel, vamos dizer assim, né? E é com ele que nós vamos tratar sobre isso. Não faríamos sem que ele gentilmente nos atendesse. Por tal razão, eu agradeço desde já, doutor Flávio. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é nosso, apesar das circunstâncias, né, doutor Flávio? Mas se bem que há aqui, pelo menos, algo que favorece a humanidade, que é aqui, particularmente no Brasil, essa queda das mortes, e aqui no estado de São Paulo, e em Matão também, que não é diferente, os números aí apontando o que seria uma tendência, realmente, de queda que, a seu ver, se deve a quê, doutor Flávio? A gente vê uma tendência de queda, né, tanto de mortes como de internação e de casos, né, no Brasil todo, né? Então, acho que nós tivemos aquela onda grande da variante P1, da variante Gama, né, que levou àquela catástrofe que a gente viveu. Mas depois de um tempo, tiveram algumas medidas de isolamento social, né, que ajudaram isso. Mas acho que é principalmente a vacina agora que está chegando, né, com força, e está ajudando a dar redução desse número de casos, de mortes, de internações. Então, acho que são alguns fatores que ajudam a isso, né? Mas a vacina é preponderante entre esses fatores. Com certeza. Acho que a vacina que a gente esperou tanto, né, chegar, torceu tanto por ela, né, ela chegou e está dando conta do recado, né? Ô Flávio, ontem mesmo conversava com um amigo que já beira aí, cuja idade já beira os 70 anos, e ele passou muito bem pelo coronavírus, né? Na idade dele, tem lá uma certa obesidade e tudo, mas assim mesmo ele disse, olha, foram sintomas bem leves e tal. E ele ainda, agora que deve tomar por esses dias a segunda dose. Daí vem a minha pergunta, porque a percepção que a gente tem é de que pessoas que antes talvez iriam a estado grave, elas têm o perfil daqueles que iriam para um estado grave, né? E que com uma das doses parece que realmente houve uma redução do impacto da doença no organismo da pessoa. Vocês percebem isso também? A gente sabe, né, isso já tem dados publicados, que uma dose já protege, né, depende da vacina, uma certa porcentagem dos pacientes de formas graves, né? Então, uma dose já ajuda, tá? Mas acho que é importante frisar que não é o suficiente, tá? Então, precisam ser tomadas 2 doses. Embora uma dose já ajude,
E a gente vê muitas pessoas falando assim, tomei a primeira dose ontem, já estou protegido. Não, precisa de um tempo até a vacina fazer efeito, né? A gente considera um paciente totalmente vacinado 2 semanas após a segunda dose. Ali sim, a vacina vai fazer todo o seu efeito. Então é importante tomar a primeira dose, manter as medidas, né, se proteger, porque às vezes vai que essa pessoa dá o azar de evoluir com uma evolução ruim da doença com apenas uma dose, entendeu? Não ter aquela proteção toda que as 2 doses teriam. Então acho que cabe sempre ressaltar a importância das 2 doses. Porque a essa altura também vocês perceberam aí que houve uma redução na faixa etária das pessoas que mais sofrem. É verdade mesmo que se tínhamos uma predominância nos estados mais graves de pessoas mais idosas e que agora estão na média idade, aí vocês percebem isso também? Com certeza, mudou o perfil dos internados, né? Os internados hoje são eminentemente pacientes mais jovens, né? Porque os idosos e os profissionais de saúde, que também a gente não está internando mais, eles já completaram o esquema vacinal. Então, hoje, a internação é predominantemente de pacientes mais jovens. Que não vacinaram. Que não vacinaram, né? O próprio CDC americano, né, a diretora do CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, hoje eles chamam nos Estados Unidos hoje uma pandemia de não vacinados, né? O que você vê internando nos Estados Unidos são pessoas que não optaram pela vacina, entendeu? Mas aproveitar a sua função, né, a sua especialidade, para perguntar aqui. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que passaram pelo Covid, se recuperaram, mas que depois dizem que ficam com sequelas, inclusive respiratórias ou de indisposição física e tal. E não é regra pelo jeito, mas por quanto tempo esses sintomas ainda vão perseguir essas pessoas, doutor? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender ainda bastante, né? Então, a gente vê que as sequelas ou os sintomas pós-Covid ou long Covid, né, que está sendo chamado pelo mundo, são diversos sintomas que podem acontecer, tá? Desde manter perda do paladar, do olfato, perda de concentração, insônia, perda de memória, queda de cabelo, essa fadiga, essa indisposição. Então, isso tem uma duração variável de paciente para paciente, tá? Cabe aqui reforçar a importância de você fazer uma avaliação médica sobre isso, para ver se a gente identifica algum fator que a gente possa agir, tá? Então, eu oriento sempre meus pacientes que tiveram mesmo uma Covid leve a passar uma avaliação, né? Para ver se a gente vai fazer algum exame, alguma coisa para detectar alguma alteração, tá? E o que a gente aprendeu da SARS-CoV-1 lá de 2002 é que teve pacientes que tiveram queixa até 3 anos depois de ter tido a doença. Naquele caso? Naquele caso, da SARS-CoV-1, lá no ano de 2002, quando foi o primeiro coronavírus aí que gerou, não chegou a causar uma pandemia, sim, mas gerou um surto da doença. Certo. Isso pode se repetir agora? Vai saber, né, doutor? Só o tempo dirá, né? Só o tempo e o segmento, a pesquisa que vai mostrar isso. Então, e até lá, a gravidade desse pós-Covid, dessas consequências, dessas sequelas, ela pode ser parecida com o momento mais grave do vírus atuando no organismo da pessoa, ou se restringe só a esse tempo maior de sintomas e termina por isso? O que vocês percebem? É muito variável, né? Depende. Às vezes tem pacientes que foram para UTI, que tiveram uma sequela maior, às vezes muito tempo de ventilação mecânica, ficaram traqueostomizados, perderam força muscular. Então, é muito variável de caso para caso, tá? Então... Mas em caso extremo, o óbito pode ter? Em caso extremo desse pós-Covid, das sequelas, a pessoa tem algum caso que pode vir a óbito num caso mais extremo? Depois? Ele pode ter uma complicação pós-Covid, né? Mesmo pacientes internados que já saíram da Covid e tiveram complicações hospitalares, como trombose ou como infecção. Esses são os casos mais comuns de ambiente dentro do hospital, né? Ou sangramento, né? Esses pacientes mais graves que estão hospitalizados. Quem ficou sequelado, doutor, segue ali a sua rotina ou o médico pode ajudá-lo com medicamentos, enfim, para que não venha a ter trombose, por exemplo, remédios que possam garantir uma boa sobrevida da pessoa até que ela tenha
esses sintomas aí pós-Covid? Perfeito. Acho que não é só questão medicamentosa, né? Eu acho que a gente pode oferecer muito em questão de reabilitação cardiopulmonar, tá? Então, existem terapias, fisioterapia, treinamentos que a gente pode oferecer para esses pacientes para melhorar os seus sintomas pós-Covid. Sei. Então, existem tratamentos que a gente pode dar para insônia, existem aromas que a gente pode orientar para perda de paladar olfato. Então, para essa extensa gama de sintomas pós-Covid e de cada caso, né? Como a gente fala, né? Cada caso é um caso. Por isso que eu oriento uma avaliação para a gente poder guiar, né? Especificamente para cada paciente que a gente pode orientar. Entendi. Não só do ponto de vista medicamentoso, mas como tratamento não medicamentoso, que a gente sabe que auxilia bastante nesse momento. Estamos conversando com o Dr. Flávio Arbex, a opinião dele é essa mesma, que a percepção médica é de que essas quedas nas mortes e internações, tudo se dá exatamente entre outros fatores, mas sobretudo em função da vacina. À medida que a vacinação avança, esses números caem. Mas, apesar disso, já há uma outra preocupação no mundo. A Europa toda está lá de antena ligada contra isso. Aqui no Brasil temos já dezenas de casos verificados, que é a tal variante Delta do coronavírus, que seria ainda mais cruel. E aí, a pergunta que eu tenho aqui, eu vou transferir ao senhor, mas ela é muito recente, essa variante, difícil dizer, eu imagino, mas a pergunta que todos fazem é: essas vacinas que estamos tomando, será que vão ser eficientes, eficazes também contra essa Delta, doutor? Bom, acho que essa é a preocupação que a gente tem no momento, né? Da variante Delta, que ela começou na Índia, né? E ela foi responsável por um aumento importante do número de casos Austrália, Estados Unidos e Europa, tá? Porém, como aqueles países têm uma cobertura vacinal maior que a nossa, que a gente já sabe que essa variante é mais transmissível, tá? Mas não dá para dizer que ela é mais grave do que a variante original do coronavírus. Tá. Então, provavelmente, e o Brasil agora tem uma situação única, né? Porque nós temos a variante P1 circulando no Brasil, a variante de Manaus, a variante Gama, tá? Então, a gente não sabe ainda se a variante Delta, chegando ao Brasil, se ela vai predominar em relação à variante P1, tá? A gente não tem essa resposta. Existem alguns dados do México que sugerem que ela vai ser predominante em relação à P1, tá? A variante Delta. Então, isso traz um pouco de preocupação, porque em todos os países que a Delta chegou, ela se tornou rapidamente a predominante, com aumento do número de casos, como você acabou de falar. Porém, aqueles países têm uma cobertura vacinal maior que a nossa. O que se sabe em relação à vacina é que elas têm uma eficácia um pouco menor para o tratamento da prevenção de doenças graves da Delta, tá? Por isso é que reforço novamente a importância das duas doses. Das duas doses. Precisa ter as duas doses, tá? A Coronavac, embora o professor Dimas, do Butantan, tenha já dito que existe eficácia contra a variante Delta, a gente não tem esse estudo publicado. Das outras vacinas que a gente usa no Brasil, a gente já tem, tá? Então, agora nós vamos ter que ainda manter o alerta, a atenção, porque existe a possibilidade dessa variante chegar e ser a predominante no Brasil, e nós temos uma cobertura vacinal menor do que esses países da Europa, Austrália e Estados Unidos. O governo de São Paulo antecipa para agosto a cobertura vacinal da população vacinável até aqui, maiores de idade, aí para agosto, né? Mas aí você fica depois com 70% dos vacinados esperando uma segunda dose. E aí a expectativa é de que esta segunda dose para todos venha até novembro ainda. E a gente fica pensando aqui, será que a Delta vai ser mais rápida, essa variante, mais rápida do que a segunda dose de todos os brasileiros, né? É uma corrida aí, né? Porque pela lógica nós teríamos que vacinar muito mais rapidamente do que a incidência da Delta sobre a população brasileira, né? Uma corrida da vacina da segunda dose contra a agilidade que é característica dessa Delta, porque o senhor disse aí, a Delta transmite muito mais, é isso? Muito mais rápido, né? Ela se tornou preponderante em todos os países. Ela tem
tem uma evolução que favorece essa transmissibilidade dela. Vamos esperar que essas vacinas todas aí sejam tão eficazes quanto necessário, ou pelo menos desejável, para que essa delta não seja uma terceira onda, né, doutor? Que ninguém deseja. A gente está torcendo muito, né? Porque a gente não quer mais viver o que a gente já viveu. Né? Pelo amor de Deus, nem fale, viu? Há algo que seja importante das suas observações médicas e que eu talvez não tenha perguntado e seria bom que o senhor dissesse aqui aos nossos ouvintes, doutor? Não, acho que é perfeito. A gente está num momento de alegria, eu diria até que eu percebo euforia, né? Com a redução do número de casos, é verdade. mortes, etc. Porém, nós temos que ainda manter os cuidados, porque existe uma variante mostrando aí a sua cara no mundo todo, tá? A gente não sabe como é que vai ser no Brasil ainda, porque nós temos essa situação única de ter a P1 predominante aqui. E a importância de vacinar. Por favor, se vacinem, né? Vacina é um ato coletivo. Quanto mais você vacinar, menos você vai ficar doente ou você vai deixar as pessoas doentes, e menos variantes vão surgir, né? Uhum. Então, quanto menos o vírus estiver circulando, menos a chance de surgir uma nova variante. Sim, né? Porque não há dúvida. E as vacinas não deem conta. Então, acho que isso é importante frisar. Sim. Uma pergunta finalmente do ouvinte também? Tem, doutora Dércio. Doutor, a nossa ouvinte, a Eliana Bernasconi, ela pergunta: o Brasil pretende vacinar pessoas jovens e adolescentes de 14 a 18 anos. Essa vacina é segura para essa idade? Vamos lá. Eu acho que, de novo, né, a vacina cada vez dirimiu todas as dúvidas. Né? Eu lembro que quando eu ia começar a vacinação, eu tinha que fazer entrevistas defendendo as vacinas, né, baseadas em estudos clínicos, estudos científicos. Ninguém vai autorizar nada se isso não for passado pelo crivo da ciência, o estudo publicado. Então, já existem estudos que mostram que as vacinas são seguras nessa faixa etária, tá? Senão, não seria aplicado nessa faixa etária. E outros países já estão fazendo a sua cobertura vacinal nessa faixa etária. De novo, o que eu vou falar para você, quanto mais gente vacinada, independente da faixa etária, menor a chance de circulação do vírus e menor a chance de variantes. Então é importante vacinar a todos com a segurança de estudo científico. Basta lembrar, né, doutor, que à medida que as faixas de idade mais avançada foram vacinadas, o vírus recorreu aos mais jovens, de média idade, e passou a acometê-los. Agora também essa faixa de média idade está sendo vacinada. E o vírus pode tentar achar um outro tipo de clientela, vamos dizer. Onde é que ele vai? Na faixa que está sem imunidade, né? Então, ele sempre vai buscar alguém que não está imune, preferencialmente, né? É provável que seja isso. E aí vamos encontrar a juventude aí, adolescentes, enfim, desguarnecidos, né? Perfeito. Então, acho que a vacina é a solução, tá? De novo, a gente reforça isso, né? Quantas vacinas a gente não dá em crianças, né, hoje, né? Independente da Covid. Então, tudo está sendo estudado, né? E quando você tiver essa evidência de certeza, né, que é segura, ela deve ser aplicada. Ok. Mais alguma dúvida? Tem aqui da Margarida Paulino e também da Márcia Mendes Escutari. Essas são as mesmas perguntas das duas. Uhum. Ela pergunta o seguinte: doutor, tem pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina e mesmo depois de um mês vieram a óbito. O porquê? De novo, né? Nenhuma vacina é 100%, né? Então a pessoa pode ter a doença. Mas eu gosto de fazer alguns paralelos aqui, são importantes isso ficar bem ressaltado. A vacina, algumas pessoas têm comorbidades graves. Por exemplo, eu já tive pacientes de 98 anos que tiveram a Covid após a vacina e receberam alta. Mas, se a pessoa é um paciente que tem comorbidades, tem uma doença grave de base, independente se fosse vacina contra a Covid ou contra a gripe, por exemplo, contra a influenza, isso não protege 100%. Uhum. Então, a pessoa teria uma chance de óbito independente da doença dela. Podia ser Covid, podia ser gripe, podia ser uma pneumonia qualquer, e mesmo assim, a chance de óbito é elevada, a depender do status de base dessa pessoa, tá? Não há nada 100%. Outro dia eu até exemplifiquei, eu não sou médico, mas a gente lê bastante sobre isso, e eu estava dizendo assim, não há nada 100%. O anticoncepcional já existe há 55, 60 anos.
E, no entanto, ele não dá 100% de eficácia. Pô, eu estava tomando anticoncepcional e engravidei. Ela dá lá uma boa eficácia, tal, mas não cobre 100%. E aí estamos falando de um, vamos dizer assim, de um medicamento com 60 anos de história, doutor, né? O que esperar de uma vacina criada naquilo que o homem pôde de maior pressa possível numa pandemia recente, né? Sim. Nada é 100%, né? Nada. Por isso que as medidas têm que continuar. Mas acho que assim, de novo, acho que mesmo quem faz essa pergunta tem que ficar bem claro, né? Olha o quanto que a vacina está mudando a história da doença. A vacina é a salvação. 8h23. Última pergunta aí pelo ouvinte. A Vera Lúcia, uma ouvinte nossa, doutor, Sim. ela pergunta se quem está com gripe pode tomar a vacina. O que a gente orienta, paciente que estiver com febre ou com sintomas agudos, é melhor esperar, até para a gente não ter confundir algum possível efeito da vacina ou febre secundária à vacina. Então é melhor esperar, passa esse quadro agudo e depois se vacina. Se tiver um contato aí com o seu médico, faça a pergunta, né? Esses conflitos podem acontecer, né? Com tanta vacinação ao mesmo tempo. E às vezes coisas que eu estou prestes a fazer um procedimento de cateterismo, que pode coincidir com a minha segunda dose. Na dúvida, dá um jeito de perguntar para o médico, né? Ele vai me dar uma resposta a isso. Eu posso agora? Eu espero para tomar? Primeiro faço o cateterismo, depois... É assim, eu acho que casos pontuais, né? Melhor que sejam resolvidos aí com o próprio médico, não é isso? Com certeza. Né? Doutor, foi muito bom tê-lo aqui. Ficou alguma pergunta aí pendente? Não? Tranquilo, então. Ótima sua entrevista, oportuna, porque realmente o momento, para muitos já de euforia, já vou jogar minhas máscaras fora para parar. Ainda não... A gente não chegou a isso, embora a gente deseje muito isso, né? E de outro lado, atentos ao noticiário aí da Delta, né? Na esperança de que ela não seja tão nefasta quanto pode ser, mas vamos ficar atentos porque ela pode ser uma terceira onda, assim como pode não ser, mas a informação é muito importante, então fique atento a essa variante Delta aí sim. Doutor, muito obrigado ao senhor mais uma vez pela gentileza, um bom dia e boa semana, viu? Foi um prazer, estou aqui à disposição sempre.